Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz esteja com todos nós. É um privilégio estar aqui, neste ambiente preparado para nos receber. E assim nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a este Pai amoroso e bom, que nos criou simples e ignorantes, que respeita o nosso livre-arbítrio, respeita as nossas escolhas, mas Ele nos confere a responsabilidade de todas elas. E é isso que a doutrina espírita vem realçar, que nós tenhamos uma fé raciocinada, para que nós façamos boas escolhas através do conhecimento que nós adquirimos estudando, lendo o Evangelho, seguindo o nosso irmão mais velho, que é Jesus, que veio entre nós e nos mostrou que é possível amar, que é possível perdoar, fazer a caridade, sermos bons. Porque acredito que este é o objetivo de todos nós, sermos um homem de bem. E nós, a cada dia, fazermos esforços para chegar mais próximo desse objetivo. Agradecemos a espiritualidade amiga que preparou este ambiente com os fluidos necessários para cada um de nós que está aqui, e que nós possamos sair daqui melhor do que quando chegamos e levarmos aos nossos lares e aos nossos familiares que ficaram um fraterno abraço, cheio de muitas boas energias. Te agradecemos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus queridos, hoje o convite para nós conversarmos um pouco é sobre esse tema na língua dos homens, que é um compilado de respostas que Chico Xavier ele respondeu através de Emmanuel algumas questões que eram no programa de Pinga Fogo. E eles têm alguns objetivos pelos quais eles resolveram dessas respostas fazer essa obra, que foi então editada em 1972, e ela faz parte de 4 livros que se chama Na Era do Espírito. E o primeiro então desse livro, que é Chico Xavier Pede Licença, que está esse texto que nós vamos trabalhar hoje. Mas eles têm alguns propósitos. Por que eles quiseram fazer isso, né? E uma das perguntas que Emmanuel coloca na introdução do livro, que eu achei muito interessante, é que ele diz assim: se alguém desejará saber por que a nossa participação nos assuntos de ordem terrena, porque a gente pode perguntar assim, mas por que os espíritos têm tanto interesse na ordem terrena, das nossas necessidades, e responder às nossas indagações? Então ele responde assim, acaso não existirá mundo melhor que a Terra para os espíritos dos desencarnados sedentos de beleza e revelação? E será que o orbe terrestre é assim tão importante para que tantos amigos, além da morte, continuem gravitando em torno dele? Então, olha a importância. O que eles respondem? Sim, tem lugares melhores do que a Terra. Mas então, por que se preocuparem tanto com a gente? E aí eles dizem assim: existem mundos cuja sublimidade e grandeza, por enquanto, nos escapam a qualquer definição, ao mesmo tempo que o campo humano, materialmente considerado, é sumamente significativo para quanto se desenfaixem dele. Por quê? Porque eles sabem quando estavam encarnados as necessidades que tinham. E como muitos já aprenderam a amar. E estão aqui, muitos que nós aqui encarnados estamos trabalhando para aprender esse amor. E quando nós desencarnarmos e deixarmos aqui os nossos amores, nós também vamos querer auxiliar. Então essa é a tarefa daquele espírito que já ama, querer auxiliar quem ficou. E porque eles têm empatia, porque eles sabem que em algum momento eles também vão ter que vir para cá e nós para lá, e aí esse intercâmbio de relação. E Emmanuel encerra dizendo que são amigos reunidos em praça pública, buscando diálogo e entendimento. E nesse texto, então, da linguagem dos homens, Chico Xavier responde a 4 grandes perguntas
com 4 grandes temas, que é reencarnação e trabalho e misericórdia, o homem na lua, mente e cérebro e transplante de órgãos. Então, ele respondendo essas perguntas sobre reencarnação, ele é muito sucinto. E todas essas perguntas levou a uma crítica a Chico Xavier na revista Veja, porque essa obra também ela foi comentada por Herculano Pires, que era um filósofo amigo de Chico Xavier, e que quando eles foram organizar essas questões, ele comentava algumas das respostas. Então, nessa crítica da Veja, eles disseram que Chico tinha uma linguagem muito empolada e que estava de muito difícil compreensão a resposta. Então nós vamos ler. Talvez hoje nós tenhamos um pouco mais de entendimento das respostas que na época foram dadas. Porque nós já evoluímos mais, conseguimos estudar um pouco mais, a doutrina espírita teve uma melhor divulgação. Então, eu acredito que hoje sim nós temos um entendimento melhor. E a primeira resposta é: na vida terrestre, temos sempre um programa de trabalho de autoeducação a ser realizado. Mas esse programa prossegue além da vida. Ou seja, meus queridos, nós sempre temos um projeto, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar a ler um livro, nunca é tarde para estudar, porque isso nós vamos levar como herança nossa do nosso conhecimento na espiritualidade. O trabalho que aqui nós começamos, nós vamos levar também as nossas habilidades, todas as nossas conquistas irão conosco. Então é importante que a gente sempre tenha a vontade de ir além. Porque o espírito não vai se aposentar. Ele sempre, quanto mais ele evolui, mais ele quer trabalhar, mais ele quer oferecer o que ele tem de melhor para o outro. E ele diz então que Deus, dentro da sua justiça e misericórdia, ele nos dá a oportunidade de renascer na Terra para refazer o que ainda nós não conseguimos acertar de pronto. E quando a gente, aqui eu abro um parênteses para dizer que quando nós recebemos os textos para organizar uma fala aqui, pelo menos isso acontece comigo, eu sempre leio esse texto e me pergunto, o que eu já consigo fazer do que eu estou lendo? O que eu já consegui internalizar em mim que eu posso dar como uma palavra amorosa e dizer também aquele pouquinho que é possível para os irmãos que estão encaminhados comigo? Porque nós estamos todos no mesmo barco. Alguns já conseguiram de uma forma melhor atingir ou vencer algum vício, conquistar uma virtude, cada um dentro das suas condições. Nós ainda não somos perfeitos, mas nós já conseguimos avançar muito, porque já saímos de um mundo de um mundo primitivo. Nós estamos no mundo de provas e expiações, a caminho do mundo de regeneração, que vai ser melhor. Então, o que a gente tem que pensar nessa questão da oportunidade de refazer e de reencarnar? É porque nós temos algumas coisas para refazer que não fizemos bem. E essas, às vezes, mas o que será que às vezes a gente se pergunta? E são perguntas que a gente também se faz quando está organizando uma fala. E nós temos que nos observar. O que acontece de repetitivo na nossa vida, no nosso dia a dia, de ordinário, né? Que eu digo que a vida ela acontece no calendário, todos os dias, que me desafia, que testa a minha paciência. Quando eu digo, já estou sem paciência, mas será que teve? Porque quando a gente conquista, a gente não perde mais.
Então essas perguntas a gente precisa se fazer quando abre o Evangelho, quando abre uma obra edificante, que a gente precisa se questionar se essa leitura, o que eu já conquistei, o que eu consigo fazer. Porque isso vai fazer com que, isso eu já estou conseguindo treinar, isso eu já estou melhor, eu já não respondo no bate-pronto, eu já consigo respirar profundamente e não responder. Ser um pouco melhor, ser mais acolhedor, compreender que aquele irmão que às vezes convive comigo na minha família não está no mesmo nível que eu estou de conhecimento, porque às vezes a gente sabe, a gente conhece o Evangelho, a gente conhece o Livro dos Espíritos e tantas outras coisas, mas ainda não consegue praticar na sua totalidade. Mas esse é o desafio. Então, quanto mais a gente estuda, maior a nossa responsabilidade de nos colocarmos no lugar do outro, ou compreendermos que o outro também está num processo de evolução, de caminhada. E isso vai fazendo com que nós consigamos ver e viver de uma forma mais leve a nossa existência, a nossa caminhada, com as pessoas no nosso lar, com o trabalho, na via pública, onde quer que a gente esteja. E quando ele é questionado, então, sobre a Lua, e aí, quem olhou para a Lua hoje? Tá bonita, né? E aí, antes de vir para cá, eu fui lá na minha casa, lá no pátio de casa, e eu olhei para a Lua, confesso a vocês. E eu me emocionei, porque eu pensei com os meus botões assim, um dia eu chego aí. E por que a gente pode dizer que um dia chega? Porque talvez quem já pisou lá na Lua, ou queira ir morar na Lua, não compreende ainda que nós precisamos merecer estar lá. Talvez a gente queira hoje estar lá por motivos que não sejam tão bons, que seja por vaidade, por orgulho, por materialidade, porque só queira evoluir da parte intelectual. Mas quando nós evoluirmos moralmente, e aí eu trago aqui para nós a questão 112 do Livro dos Espíritos, que diz assim, que fala sobre a primeira ordem, que são os espíritos puros. E quais são as características dos espíritos puros? Não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral, absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. E a primeira classe é uma classe única de espírito puro. Os espíritos outros, que somos assim, tipo nós, que nós estamos aqui, tem 10 classes. Espírito puro e espírito puro, e ponto final. Ele não precisa mais encarnar, mas ele pode fazer um tour na Lua. Então nós chegaremos nesse momento de nós podermos sim, mas nós temos que merecer ir para a Lua. Da forma como a gente quer, da forma como quer colocar, da gente quer encarnar. E nós podemos dizer ainda que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 2, está lá, sobre a vida futura, que pode ser considerada como o ensinamento de Jesus que deve ser a meta de todos nós, homens, a vida futura, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui nessa escola, num período de tempo. É claro que nós vamos e voltamos. Sim, porque nós temos que refazer, segundo a primeira resposta. Mas um dia nós não precisaremos mais, segundo a questão 112 do Livro dos Espíritos. Que é bom a gente enfatizar isso. Por mais que a gente esteja aqui no mundo de provas e expiações, mas o nosso objetivo, a gente querendo ou não, a gente vai ser espírito puro.
O tempo que vai levar vai depender de cada um de nós. Mas a gente, querendo ou não, isso vai acontecer. E isso é bom. E também, no Evangelho, no capítulo 13, item 2 e 7, está lá: a casa do Pai é o universo. O homem deixará a terra para morar em mundos mais felizes, quando estiver curado de suas enfermidades morais ou quando resgatar os erros que cometeu. Então veja que isso vai ser possível acontecer? Sim. Vai depender de nós atingirmos a meta, que é ser espírito puro. Boa notícia. Mas ele também fala sobre a mente. E a mente é um desafio para todos nós. Porque a resposta que ele traz aqui, segundo a ciência, então ele diz assim: alguns cientistas disseram que a mente não tem existência sem a organização física. Mas estamos absolutamente certos de que, sem a mente, não temos a existência da organização física. E que a mente não depende da organização física para se manifestar em seu pleno equilíbrio. Porque, cessadas certas possibilidades do cérebro, é natural que a mente esteja na condição do artista que encontrou um violino desafinado ou sem cordas, ou apenas com algumas cordas na execução de uma partitura em determinado concerto. Para nós entendermos isso, então a ciência diz assim, que o que pensa é o cérebro. Quando que, na verdade, Chico Xavier e Emmanuel vem nos dizer ao contrário, que a mente utiliza o cérebro para se expressar. E por que isso é importante e desafiador a gente saber? Porque nós temos que entender o que é mente. A mente é uma soma de sensação, emoção, sentimento, pensamento e ação. Isso é mente. E se a mente é o espelho da vida, o que é que nós estamos refletindo? Porque nós nos transformamos naquilo que adoramos. E se mente são esses 5 itens da sensação, como é que está a nossa sensação? Frio, calor. As nossas emoções, como andam? É o desafio do século, que eu acredito que é da mente mesmo. Porque as nossas emoções, ao que a gente vê ao dia a dia, é um grande desafio para todos nós. Uma ansiedade, depressão, tristeza. E os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos para o mundo espiritual é mão, é matéria, tem cheiro, tem cor, tem peso. Por isso que Jesus nos aconselhou para orar e vigiar. Vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas emoções, vigiar as nossas sensações. O tempo do prazer. Nós queremos prazer a qualquer preço. Na comida, na bebida, nas drogas lícitas e ilícitas. São questionamentos que nós precisamos fazer. Por que, meus queridos? Isso é tão importante. Porque está aqui na resposta. A nossa mente é o que nós vamos levar quando a gente desencarnar. Vão continuar com a gente não vai deixar aqui no corpo. Porque o nosso corpo, o nosso cérebro é apenas a expressão dessa mente.
E quando nós desencarnarmos, nós vamos ser levados, imantados, justamente por causa desses 5 itens. Não vai ter ninguém lá dando um carteiraço na gente, olha, você vai ficar para cá ou para lá. Não. Vai ser por atração, vai ser pelo nosso pensamento, pelas nossas emoções, pelas nossas atitudes. E o que é mais severo, na minha opinião, que dá um frio na barriga. A gente nem vai ter barriga para ter frio lá, né? É que os espíritos, eles nos leem. Porque nós vamos todo mundo ser espírito lá e vamos falar com o espírito. Todo mundo vai ser médium lá. Eles nos leem. Aqui nós temos a bênção no corpo físico que a gente pode disfarçar. A gente engole o choro. A gente disfarça o incômodo, a raiva, o medo. Mas no mundo espiritual não. E isso leva a uma consequência muito importante, que a gente vai falar agora da última resposta, que é em relação aos transplantes de órgãos. E para começar, e aí a gente vai fazer todo um link, o que é saúde? A gente tem que saber o que é saúde, porque doença a gente já sabe o que é. Mas saúde é a perfeita harmonia da alma, segundo Emmanuel. E se é a perfeita harmonia da alma, como é que está a nossa mente? Porque lá no livro Missionários da Luz, quando há o trabalho do mundo espiritual para a reencarnação de Segismundo, tem muitos espíritos envolvidos nesse trabalho, nesse projeto reencarnatório. E chega num determinado momento que Segismundo, que vai reencarnar, ele é convidado para ele ficar lá do lado do óvulo e do espermatozoide, aonde ele vai vibrar. O quê? Sensação, emoção, sentimento, pensamento e ação de vibrar. E ele vai como se fosse uma tatuagem no espermatozoide e no óvulo, dando ali o que ele precisa para a reencarnação dele, para melhorar. Só que quando nós utilizamos mal esse instrumento, que é tão belo lá no mundo espiritual, que André Luiz ele comenta que lá tem um modelo de corpo que todos nós deveríamos ter aquela forma, tudo certinho, bonitinho, no seu devido lugar. Só que em função das nossas escolhas equivocadas, dos que nós buscamos, do prazer que a gente quer através das nossas emoções, sensações, sentimentos, pensamentos, nós vamos deformando o nosso perispírito. Quando a gente guarda muita mágoa, muito rancor, aquela coisa que não vai, o nosso coração fica, apertado, nós podemos desenvolver doenças cardíacas. Assim como quando a gente come demais, com excesso, come errado, nós podemos então ter o quê? Várias disfunções endócrinas, diabetes, pressão alta. É só a gente olhar o histórico da humanidade que a gente vai começar a entender. Mas quando a gente sabe disso, o que acontece? A nossa responsabilidade ela aumenta. Porque hoje mesmo na janta eu estava lá. Pois então, eu como ou não como isso? Sabendo disso aqui que eu vinha falar hoje desse assunto.
Se isso aqui me vencer, eu vou vencer de quem? Porque isso tem um preço, meus queridos. E uma pergunta que eu me fiz, e que eu me faço assim, é chegar no mundo espiritual e perceber que o muro que eu podia ter pulado era só de 50 centímetros. E eu achava que aqui é uma montanha. Mas chegando lá, se esse muro for só de 50 centímetros, eu já consigo vencer muita coisa. Por que eu não pulei? Será que é por causa das minhas emoções, sensações, os prazeres que a gente quer de curto prazo? Porque quando a gente tem um propósito, que a gente tem um foco, a gente tem que abrir mão. A gente tem que dizer não. Porque eu penso que nós vivemos numa inadequação biológica, como nós vivemos numa inadequação espiritual. Porque sabendo de tudo isso, a gente tem que se perguntar como são as nossas escolhas. Se eu escolho como um corpo de carne, que vai viver, sei lá, 120 anos, vamos chutar alto, porque a gente está vivendo mais, tomara que a gente consiga, e com saúde, com propósito. Ou eu faço as minhas escolhas como um espírito imortal que eu sou. Isso é importante a gente se questionar. Porque são nas pequenas coisas, nas pequenas renúncias, que a gente vai percebendo que acontecem coisas boas. É quando a gente consegue desculpar aquela palavra rude, perdoar, algo que talvez seja um pouco mais sério na nossa concepção, na nossa visão. Mas veja bem que perdoar não é esquecer. É quando a gente lembrar do fato, não sentir aquela dorzinha, mágoa, ressentimento. Quando a gente consegue fazer a verdadeira caridade, que é a benevolência para com todos, indulgência das faltas alheias e o perdão das ofensas. Por quê? Agora a resposta. O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito. E vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para a frente, conquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível na substituição de órgãos no veículo físico. Mas a pergunta é, quando eu li essa frase, se eu mudar a minha mente, chegará um ponto que nós não precisaremos mais disso, de transplante. Chegará um momento que a quantidade de farmácias vão diminuir no planeta. Mas nós precisamos saber disso. E a doutrina espírita, ela vem fazer esse convite para nós. Por quê? Lá na obra Pensamento e Vida, ele fala sobre a saúde. E ele diz que as nossas faltas cometidas também geram perturbações no nosso corpo físico. A gente fica também doentinho pelas nossas emoções. Então a importância da gente de se perceber isso, de não deixar cronificar. Como ele diz também que o excesso na nossa alimentação, o excesso, a falta, também gera acentuadas agressões ao nosso corpo físico. Então, o equilíbrio de comer comida de verdade e não comer bobagem. Comer arroz, feijão.
fazer a nossa comida, ter essa vontade de fazer. Não precisar do mais prático só. Eu sei que a nossa vida é corrida, mas nós temos que compreender que este veículo físico, ele é um veículo do nosso espírito, da nossa mente, e nós temos que cuidar bem dele. Não para que a gente se agarre nele, mas para que a gente utilize de uma forma bem a oportunidade que a gente está tendo como espírito encarnado, que é a alma, evoluir. Isso é importante a gente perceber. Enquanto encarnados, ele fala nesse capítulo, é natural que as vidas infinitesimais, que são as células, que nos constituem o veículo de existência, retratem as substâncias que ingerimos. Então, a gente já ouviu muito falar que a gente é o que come, mas na verdade a gente é o que absorve. Então a gente tem que se perguntar quando que está a água, é um alimento natural e é adequado para nós. Diferente de algumas outras substâncias líquidas que nós ingerimos, que não é adequado para essas células, porque as nossas células, elas são as queridas. Elas fazem o que a nossa mente diz para elas fazerem. Então nós temos a responsabilidade do nosso adoecimento e nós temos a responsabilidade também de auxiliar a nossa cura. E ele encerra dizendo que as nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermizos. Então, meus queridos, que nós possamos, através do conhecimento, buscar fazer com que a gente, nesse estágio que estamos aqui, façamos melhor. Que nós possamos nos desafiar a sermos espírito puro. Que seja a nossa meta todos os dias. E Joana, nessa obra Alegria de Viver, eu quero encerrar com uma frase que ela diz assim: cuida do corpo e atende a alma. Socorre o organismo, mas medita em torno das necessidades espirituais. O corpo é efeito, a alma é a causa. A matéria é a escola, o ser é o aprendiz que a utiliza. A forma se dilui e a essência prossegue. Que somos nós, espírito, nossa mente. Eu quero agradecer a atenção de todos e convidar então para nós fazermos a nossa prece de encerramento. Convido aos médiuns para que nós então possamos receber todo esse fluido que eu tenho certeza que nós vamos receber conforme as nossas necessidades, os nossos merecimentos. Que nós sejamos esse canal aberto, com a certeza de que a espiritualidade sempre faz o seu melhor para todos nós, mas que nós temos que dar um pouco, que foi isso que Jesus fez na multiplicação dos pães e dos peixes. O que tendes? O que nós temos do nosso melhor, do amor que a gente já conseguiu conquistar, que nós possamos demonstrar e assim receber do alto, porque tudo que nós damos de melhor se multiplica e nós recebemos também em abundância. Te agradecemos, Pai, a oportunidade benfazeja de mais esse estudo e esclarecimento, que nós possamos voltar aos nossos lares alegres, energizados, felizes e que com o propósito de a cada dia estarmos mais próximos de ser espíritos puros. Te agradecemos, Pai, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja.